Olá pessoal, então nessa aula aqui agora nós vamos trabalhar o conceito de máximo divisor comum, que é muito importante para vocês aí que estão desenvolvendo o conhecimento matemático de vocês. Vocês já devem ter ouvido por aí o máximo divisor comum como sendo o MDC, aonde nós temos aqui a seguinte correspondência, ó. O M se refere a máximo. O D se refere a divisor e o C é a inicial de comum. Então, máximo divisor comum. Em alguns livros vocês podem achar também maior divisor comum. É a mesma coisa, ok, pessoal? Então, para começar, nós vamos fazer aqui um exemplo. Nós vamos encontrar o máximo divisor comum entre os números 5 e 7. Então, o máximo divisor comum, eu vou escrever da seguinte forma aqui, ó. O MDC entre o 5 e o 7. Ok? Como que eu faço para me calcular o máximo divisor comum entre o 5 e o 7? Existe uma forma, ok, pessoal? Existe uma forma de calcular que é a seguinte. Primeiro, nós vamos encontrar os divisores do 5. Primeiro nós vamos encontrar os divisores do 5. Como que a gente faz isso? Nós temos que encontrar números, aqui a gente está trabalhando no conjunto dos números naturais, nós temos que dividir o 5 por números que se encontrem no intervalo de 1 a 5. Eu tenho aqui no canal já uma aula sobre os divisores, né, de um número natural, e eu recomendo, se você não assistiu essa videoaula, que você assista essa videoaula primeiro, para depois você assistir essa aqui. Mas vamos lá. Então, eu vou calcular aqui os divisores do 5. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou pegar aqui o 5 e vou dividir ele primeiro por 1. Por quê? Dá para me dividir. Todo número é divisível por 1. Então, 5 dividido por 1 é 5. O próximo número que eu vou usar para dividir o 5, qual que vai ser? Será que eu vou usar o 2? Não, 2 não dá, né, pessoal? Porque se eu dividir o 5 pelo 2, olha só o que vai acontecer. Se eu pegar aqui e fizer 5 dividido por 2, então eu vou ter aqui 2, 2 vezes 2 é 4, e 5 menos 4 é 1. Então não dá para me dividir o 5 pelo 2, porque o resto é diferente de 0. Eu só posso fazer a divisão, pessoal, por números onde o resto vai ser 0. Então não dá para me dividir pelo 2. Também não vai dar para me dividir pelo 3. E não vai dar para me dividir também pelo 4. E aí o que vai acontecer? Eu só vou poder dividir então agora pelo 5. Então no caso aqui, 5 dividido por 5 é 1. Então reparem aqui o seguinte, ó, que os divisores aqui do 5 é o 1 e o 5. E eu vou colocar isso aqui lá nos meus aqui divisores de 5. Então o conjunto aqui dos divisores de 5 é o 1, que eu já escrevi aqui, e o 5. Ok? Agora, vamos pegar aqui então e calcular aqui os divisores aqui do 7. Ó. Então, vou escrever aqui divisor do 7, os divisores do 7. Então, vou começar a fazer as divisões, aonde sempre eu vou buscar que o meu resto ele seja 0, ou seja, eu tenho que buscar somente números que dividem o 7 com o resto 0. Então, primeiro eu vou dividir o 7 por 1. 7 dividido por 1 é 7. Será que daria para me dividir o 7 pelo 2? Não daria, né, pessoal? Eu teria um resto diferente de 0. Será que daria para me dividir pelo 3, pelo 4, pelo 5, pelo 6? Também não. Então, só posso dividir agora o 7 pelo próprio 7. Então, o resultado aqui vai ser 1. Então,
Os divisores aqui do 7 que eu encontrei é o 1 e o 7. Então vou colocar aqui, ó. Os divisores do 7 é o 1 e o 7. Agora vamos comparar aqui o seguinte, ó. Vamos comparar aqui os divisores do 5 e os divisores do 7. Se eu analisar os divisores do 5 e do 7, será que eles têm algum divisor em comum? Tem, né? Eu vou encontrar aqui, ó, exatamente o número 1, que aparece aqui nos divisores do 5 e aparece aqui também nos divisores do 7. O que isso significa, pessoal? Significa que quando eu calculo o máximo divisor comum entre dois números e o meu divisor comum é apenas o número 1, isso significa que esses números eles vão ser classificados da seguinte forma. Eu vou dizer que o 5 e o 7 eles são números primos entre si. E por quê? Porque o MDC, ou seja, o máximo divisor comum entre o 5 e o 7, é exatamente aqui o número 1. Tudo bem? Então esse é um primeiro exemplo. Reparem que o meu MDC entre o 5 e o 7, que eu calculei aqui, ó, deu exatamente 1. Isso significa que o 5 e o 7 eles são primos entre si. Agora eu vou pegar aqui um outro exemplo. Vamos calcular agora, vamos calcular aqui o máximo divisor comum entre o 4 e o 10. Então, eu vou calcular o máximo divisor comum entre o 4 e o 10, ok? Então vai ficar assim. Primeiro eu vou calcular aqui os divisores do 4. Os divisores do 4. Então vou começar a fazer as minhas divisões aqui, ó. Então vou ter 4 dividido por 1, que é 4. Depois eu posso dividir o 4 pelo 2, que vai ser igual a 2. Será que eu posso agora usar o 3? Não, né? Eu vou ter um resto diferente de 0. Por quê? Ó, 4 dividido por 3 é 1. E 1 vezes 3 é 3. E 4 menos 3 é 1. Então não dá para me usar o 3. Então vou usar aqui o 4. 4 dividido por 4, que é igual a 1. Ok? Então reparem aqui o seguinte. Reparem que os meus números que eu encontrei aqui é o 1, o 2 e o 4. Então vou pegar esses números e vou colocar aqui no conjunto ali dos divisores de 4. Então vai ser o 1, o 2 e o 4. Ok? Agora vamos calcular aqui agora os divisores. Vamos calcular os divisores do 10. Então vou colocar aqui os divisores do 10. E vou começar a fazer o cálculo. Então 10 dividido por 1 é 10. 10 dividido por 2 é 5. E agora? Posso dividir o 10 pelo 3? Não, né? Vai ter resto diferente de 0. Posso dividir o 10 pelo 4? Também não. Posso dividir o 10 pelo 5? Posso. 10 dividido por 5 é 2. E agora, pessoal, eu não vou poder dividir o 10 nem pelo 6, nem pelo 7, nem pelo 8, nem pelo 9. Sempre eu vou ter resto diferente de 0, o que não pode. Então, só vou poder dividir o 10 agora pelo próprio 10, que vai ser igual a 1. Então, os divisores aqui do 10, que eu encontrei, é o 1, o 2, o 5
e o 10. E eu vou colocar aqui no meu conjunto, ó, os divisores do 10 que eu encontrei. É então o 1, o 2, o 5 e o 10. Agora, para me saber qual que é o MDC entre o 4 e o 10, eu tenho que analisar aqui, pessoal, as listas, ó, tanto dos divisores do 4 quanto dos divisores aqui do 10. E eu tenho que ver qual que é o maior divisor comum entre eles. Então, se eu pegar aqui o 4, os divisores do 4, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Aqui no caso dos divisores do 10, eu vou ter 1, 2, 5 e 10. Então, o maior divisor que a gente pode notar aqui, ó, comum, que aparece tanto no 4 como no 10, vai ser exatamente o 2. Ó. Eu vou ter o 2 aqui, aparecendo ali nos divisores do 4, e o 2 aqui aparecendo nos divisores do 10. Então, notem, ó, que é o maior divisor comum que eu encontro nos divisores do 4 e do 10. Então, vou colocar aqui que o máximo divisor comum entre o 4 e 10 que eu encontrei é o 2. É o 2. E essa é a minha resposta. Ok, pessoal? Então, eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.